Ele embarcou na primeira classe com a amante no braço, champanhe na mão e um sorriso de quem não devia nada a ninguém. Só esqueceu de checar quem estava servindo o voo. 2 de champanhe, e rápido. A voz veio da poltrona 2A com aquela naturalidade de quem nunca ouviu um não na vida. Ana Cláudia estava de costas, arrumando o compartimento de bagagem, quando reconheceu o tom. Aquele tom específico, meio entediado, meio mandão, que ela conhecia há 11 anos. Ela virou devagar. Marcos estava ali, terno cinza, aliança no dedo, braço por cima do ombro de uma mulher que Ana Cláudia nunca tinha visto pessoalmente, mas cujo rosto conhecia de cor. Tinha passado semanas olhando para a foto dela no celular dele. Viviane riu de alguma coisa que ele sussurrou no ouvido dela. 3 passageiros próximos olharam. Um bebê chorou lá atrás. Ana Cláudia não se mexeu por 2 segundos inteiros. 2 segundos que pareceram 10 minutos. Depois, ela respirou fundo, endireitou o jaleco azul da companhia, colocou o sorriso profissional no rosto e caminhou em direção à poltrona 2A. Claro, um momento. Marcos nem olhou para cima. Viviane pediu algo sem açúcar com uma voz que deixava claro que esperava ser atendida imediatamente. Ana Cláudia anotou sem pestanejar. Passou pelo corredor de volta para a galley, pegou as 2 taças, encheu com calma e voltou. Foi quando Marcos ergueu os olhos. Por uma fração de segundo, o rosto dele mudou. Uma coisa passou por ali. Surpresa, pânico, talvez vergonha. Durou menos de 1 segundo. Depois voltou à máscara de sempre. Obrigado, ele disse seco, desviando o olhar. Viviane pegou a taça sem agradecer. Ana Cláudia sorriu, e esse sorriso, quem conhecesse bem, saberia que não era o sorriso de uma mulher abalada. Era o sorriso de uma mulher que já tinha decidido o que ia fazer. E enquanto ela caminhava de volta para o corredor, a única coisa que passava pela cabeça dela era: ele acabou de cometer o maior erro da vida dele. Como é que um homem embarca numa traição de primeira classe sem perceber que a mulher que ele está traindo está ali, do outro lado do corredor, segurando uma bandeja? O perfume chegou antes dela ter tempo de se preparar. Enquanto voltava para a galley, o ar do corredor trouxe aquele cheiro, floral, adocicado, caro demais. Ana Cláudia parou com a mão na cortina. Ela conhecia esse perfume. Tinha sentido ele numa sexta-feira à noite, no colarinho da camisa de Marcos, quando ele chegou em casa dizendo que tinha ficado até tarde no escritório. E aí a memória veio inteira, de uma vez, sem pedir licença. 11 anos atrás, numa tarde de sábado em Belo Horizonte, Marcos tinha aparecido no portão do apartamento dela, com uma caixa de brigadeiro artesanal e um sorriso torto que ela nunca tinha conseguido resistir. Eles tinham ficado na varanda até meia-noite, conversando sobre tudo. Sobre os planos dele com a empresa que estava começando, sobre o sonho dela de voar, sobre os filhos que iam ter um dia. Você é diferente de todo mundo que eu já conheci, ele tinha falado. E ela tinha acreditado. O casamento veio 2 anos depois. Pequeno, bonito, cheio de gente que eles amavam. Ana Cláudia lembra que chorou na hora do sim, não de nervoso, mas porque naquele momento ela tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Por muito tempo foi a coisa certa, mas aí a empresa cresceu, o dinheiro apareceu e Marcos foi ficando diferente, mais distante, mais frio, mais ocupado com reuniões que nunca tinham hora para terminar. A primeira suspeita veio há 8 meses, numa terça-feira. Ele tinha saído para a academia e esquecido o celular em cima da cama. Ana Cláudia não ia mexer. Nunca tinha mexido. Mas a tela acendeu sozinha com uma mensagem que ela leu sem querer. Saudade de ontem. Quando a gente se vê de novo? Ela ficou parada olhando para a tela por um tempo que ela não sabe dizer quanto foi. Depois, colocou o celular exatamente onde estava. Foi para o banheiro, abriu o chuveiro e ficou sentada no box até a água gelar. Não chorou, não gritou, não confrontou, só decidiu.
A partir daquele dia, Ana Cláudia começou a prestar atenção em tudo: extrato bancário, horários, nomes que apareciam nas ligações. Ela montou uma pasta no notebook, foi juntando tudo com cuidado e 3 semanas depois entrou em contato com a doutora Renata, uma advogada que uma amiga tinha indicado, especializada em direito matrimonial e societário. Você é sócia da empresa dele, Renata tinha dito na primeira consulta olhando os documentos. Assinou aqui, olha, você tem direito a 50% de tudo. Ana Cláudia não tinha feito ideia disso até aquele momento. O barulho do carrinho de bordo batendo na parede da Galley a trouxe de volta. Ela piscou, respirou, olhou para o corredor. Da poltrona 2A, a gargalhada de Viviane ecoou pelo avião. Ana Cláudia pegou a bandeja, endireitou a postura e voltou a trabalhar. Só que agora, com uma coisa a mais no bolso do jaleco. O celular, com a última mensagem para a doutora Renata ainda na tela. O voo tinha mais 2 horas e meia pela frente. Ana Cláudia sabia exatamente o que queria fazer. Queria chegar na poltrona 2A, colocar os documentos na frente de Marcos, olhar para ele nos olhos e dizer em voz alta, alto o suficiente para Viviane ouvir, para toda a primeira classe ouvir quem ela era e o que ele tinha feito. Queria ver o sorriso sumir do rosto dele. Queria ver Viviane entender de uma vez que o homem do lado dela tinha uma esposa que estava servindo o champanhe dos dois. Mas ela não podia fazer isso. Não assim. Não ainda. Então ela trabalhou. Passou pelo corredor com o carrinho. Ofereceu o menu de bordo para as outras poltronas. Atendeu um senhor que queria trocar de assento. Ajudou uma mãe com um bebê que não parava de chorar. Fez tudo com aquele piloto automático que qualquer profissional de voo desenvolve depois de anos. Sorriso no lugar, voz calma, mãos ocupadas. Mas os olhos não paravam de voltar para a poltrona 2A. Marcos estava relaxado, inclinado para Viviane, mostrando algo no celular, rindo. Ela via a aliança no dedo dele cada vez que ele gesticulava. A mesma aliança que ela tinha colocado no dedo dele numa tarde de dezembro, na frente de 200 pessoas. Em algum momento, Ana Cláudia se pegou parada no meio do corredor, bandeja na mão, olhando para eles por tempo demais. Uma passageira do 3B tocou no braço dela. Tudo bem? Sim, desculpe. Ela voltou a se mover. Posso te oferecer algo? O que ela queria era simples, que aquele avião pousasse, que as câmeras do aeroporto captassem tudo e que Renata estivesse lá do outro lado com os papéis na mão. Esse era o plano, limpo, calculado, no momento certo. Mas 2 horas e meia dentro de um tubo de metal com o marido e a amante era tempo demais para qualquer plano continuar parecendo simples. Ela foi até a Galley, fingiu reorganizar alguma coisa e tirou o celular do bolso. Abriu a conversa com Renata. Digitou. Ele está no voo, com ela. Me diz que o plano continua de pé. Esperou. O cheque azul demorou 3 minutos. Quando veio, tinha só uma linha. Continua, não faz nada ainda, confia. Ana Cláudia guardou o celular. Foi quando ouviu a voz. Com licença. Marcos estava no corredor. De pé, a menos de 1 metro dela, com aquela postura de executivo que nunca precisou pedir nada 2 vezes. Ele tinha esperado a Galley ficar vazia, planejado o momento. Típico dele. Os dois ficaram se olhando por 1 segundo. Ana. A voz dele era baixa, controlada. Senhor, posso ajudar em alguma coisa? Ela manteve o tom profissional. Não deu nenhum milímetro. O maxilar dele endureceu. Você não vai fazer nenhuma cena aqui, entendeu? Estou trabalhando, ela respondeu. O senhor precisa de alguma coisa? Não força. Ele deu um passo para dentro da Galley. Abaixou ainda mais a voz. Você sabe que eu conheço o diretor de operações dessa companhia. Uma reclamação minha e você não trabalha mais aqui. Ana Cláudia sentiu o estômago virar. Não de medo, de raiva, daquele tipo de raiva fria que não grita, que não treme, que só endurece.
Se o senhor não precisa de nada, vou ter que pedir que volte ao seu assento. Estamos em preparação para uma área de turbulência. Não tinha turbulência nenhuma prevista, mas soou bem. Marcos abriu a boca, fechou, olhou para ela por mais 2 segundos e voltou para o corredor, sem dizer mais nada. Ana Cláudia esperou ele sentar. Depois, colocou a mão espalmada na superfície fria da galley e ficou assim por um momento, respirando devagar. A ameaça era real. Ela sabia que era. Marcos tinha dinheiro e contato para fazer a vida dela virar um inferno profissional se ele quisesse. Uma reclamação formal durante um voo podia abrir processo interno, podia suspender, podia, dependendo de como fosse construído, até demitir. E o emprego era tudo que ela tinha construído por conta própria, sem a ajuda de ninguém, sem o sobrenome dele ou o dinheiro dele. Eram 12 anos de companhia aérea, 12 anos de madrugadas, fusos horários, Natal longe de casa, aniversário dentro de avião. 12 anos que nenhum processo de divórcio podia apagar, mas que uma suspensão podia manchar. Ela pensou nisso, pensou de verdade, sem tentar afastar o pensamento. E depois veio a outra coisa. A lembrança que ela não queria, mas que apareceu do mesmo jeito. Tinha uma noite, uns 3 anos atrás, em que ela tinha chegado de viagem exausta, com febre, depois de um voo de 14 horas. Marcos tinha ido buscar ela no aeroporto, coisa rara, com um casaco dela na mão, porque sabia que ela sempre saía de avião com frio. Tinham ficado no carro parados no estacionamento por meia hora, só conversando. Ela recostada no ombro dele, sem pressa de ir para lugar nenhum. Ela ainda lembrava do cheiro do casaco. Por um momento, só por um momento, ela se perguntou se tinha feito algo errado. Se tinha deixado ele sozinho demais, viajado demais, se afastado sem perceber. Se de alguma forma aquilo era também culpa dela. A ideia durou uns 15 segundos. Depois ela lembrou da mensagem no celular, do perfume na camisa, da foto de Viviane que ela tinha encontrado numa pasta de e-mail que ele esqueceu aberta no computador de casa. Lembrou de 8 meses juntando prova atrás de prova enquanto continuava fazendo o jantar, lavando a roupa e perguntando como tinha sido o dia dele. Não, ela não tinha feito nada errado. O que ela tinha feito era aguentar. E aguentar tem limite. Ana Cláudia endireitou a coluna, pegou a bandeja, respirou uma vez, funda e devagar. Ela não ia desistir do emprego, não ia desistir do plano, e não ia deixar Marcos usar mais 11 anos da vida dela achando que podia controlar tudo, inclusive ela. O avião tinha mais 1h40 de voo, tempo mais que suficiente. Faltava 1h20 para o pouso quando Marcos apertou o botão de chamada pela 3ª vez em 40 minutos. Ana Cláudia foi até lá, sempre foi ela. Os outros comissários tinham aprendido rápido a desviar daquela poltrona. Pois não? Esse frango está frio. Ele nem olhou para ela. Estava com o celular na mão, digitando alguma coisa. Manda trocar. Claro. Um momento. E traz mais pão. Ela pediu pão faz 10 minutos. Viviane estava olhando pela janela com aquele ar de quem acha que está num resort particular. Não confirmou, não agradeceu, não se virou. Ana Cláudia recolheu o prato e voltou para a galley. Dona Fátima estava lá, arrumando as bandejas do fundo. Tinha visto tudo desde o começo do voo sem perguntar nada. Mas agora olhou para Ana Cláudia com aquele olhar de quem já viveu o suficiente para entender o que está acontecendo sem precisar de explicação. Eu vou, Fátima disse pegando o prato. Não. Ana Cláudia segurou o prato com calma. Sou eu. Fátima ficou quieta. Assentiu com a cabeça. Ana Cláudia voltou com o frango trocado e o pão. Colocou na bandeja de Viviane com cuidado. Viviane pegou o pão sem olhar, mordeu, fez uma careta e falou para Marcos. Não para Ana Cláudia, para Marcos, como se ela não estivesse ali. Esse pão é igual ao do voo anterior, sem gosto nenhum.
Marcos deu uma risada curta. É o que tem em econômica. A gente está na primeira classe, Viviane disse, rindo também. Exatamente. Os dois riram juntos. Um passageiro da poltrona do lado olhou. Depois, desviou o olhar rapidamente, como quem decide que não quer se envolver. Ana Cláudia recolheu a bandeja e foi embora sem dizer nada. Mas o comentário ficou no ar do corredor como fumaça. 20 minutos depois, Marcos chamou de novo. Dessa vez, ele queria saber por que a temperatura da cabine estava absurda, porque o ruído dos motores estava mais alto do que devia, e se era possível pedir para o piloto andar mais rápido, porque ele tinha uma reunião importante. Ana Cláudia explicou com paciência que a temperatura estava dentro do padrão, que o nível de ruído era normal para aquela rota e que a velocidade de cruzeiro era definida pela equipe de navegação. Então, para que serve vocês aqui? Ele perguntou. Alto. Alto o suficiente para 3 poltronas ouvirem. Uma mulher de cabelo curto na poltrona 4A levantou os olhos do livro. Um homem de terno na 3B parou de digitar. Viviane riu com a mão na frente da boca, aquele riso de quem acha graça, mas finge que está disfarçando. Para garantir a segurança do voo e o conforto dos passageiros, Ana Cláudia respondeu, no mesmo tom de sempre. Conforto. Marcos repetiu a palavra como se fosse uma piada. Tá bom. Virou para o lado e continuou a conversa com Viviane como se Ana Cláudia tivesse sumido. Ela voltou para o corredor. A mulher do 4A a olhou, não com pena, mas com aquele olhar de solidariedade silenciosa de quem reconhece uma humilhação quando vê. Ana Cláudia passou direto sem reagir. Lá atrás, na galley, ela ficou parada por 30 segundos, olhando para nada. Fátima chegou por trás, falou baixo. Até quando você vai deixar? Até a hora certa, Ana Cláudia respondeu. Mas a hora certa ainda não tinha chegado, e enquanto ela não chegava, Marcos foi além. Ele chamou pela 4ª vez. Quando Ana Cláudia chegou na poltrona, ele estava de braços cruzados com uma expressão que ela conhecia, a expressão de quando ele queria deixar claro quem mandava. Eu pedi água com gás há 15 minutos. O senhor não chegou a pedir água com gás. Eu posso. Eu pedi... A voz dele cortou a dela no meio, firme, definitiva. Você não prestou atenção. Isso é falta de profissionalismo. Viviane sacudiu a cabeça como quem confirma uma verdade óbvia. Pode trazer a água? Ele disse. Por favor. O por favor saiu como uma ofensa. Foi nesse momento que Ana Cláudia tomou uma decisão pequena, mas importante. Ela não foi buscar a água. Ficou parada. Senhor Marcos. Ela disse o nome dele devagar, clara, sem elevar a voz. Eu atendi todas as solicitações desde o início do voo com atenção e respeito. Peço que o senhor também se dirija à equipe de bordo com respeito. O corredor ficou em silêncio. A mulher do 4A parou de virar a página. Marcos piscou. Pela primeira vez desde que o voo tinha decolado, ele pareceu... por um segundo brevíssimo, sem saber o que fazer. Viviane olhou para ele esperando uma reação. E a reação veio. Só não foi a que Ana Cláudia tinha esperado. Ele se inclinou para frente, cotovelo no apoio de braço, e falou com aquela voz baixa e controlada que é mais assustadora do que gritar. Você sabe com quem você está falando? Sei, ela respondeu, e não completou a frase. Ele entendeu o que estava dentro daquele silêncio, e foi exatamente isso que o fez perder a compostura. Marcos se levantou. Não gritou. Era inteligente demais para isso. Mas caminhou até o corredor e ficou de pé, bloqueando a passagem, e falou num volume que todo mundo na primeira classe ouviu perfeitamente. Eu quero falar com a supervisora de bordo. Agora. Ana Cláudia foi chamar. A supervisora era uma mulher de meia-idade chamada Cristiane, 12 anos de empresa, que apareceu com o bloco de ocorrências na mão e aquele semblante de quem já tinha intermediado conflito demais para se abalar com mais um. Marcos foi direto ao ponto.
Disse que a comissária tinha sido grossa, que tinha respondido a um passageiro pagante da primeira classe, que o serviço tinha sido abaixo do padrão desde o início e que esperava uma providência formal. Cristiane ouviu tudo. Depois olhou para Ana Cláudia. Ana Cláudia sabia o que vinha. Ana, por hora vou pedir que você reassuma as funções na cabine econômica. A Fátima cobre aqui na frente. Não foi um grito. Não foi uma demissão, mas foi feito no corredor, na frente de Marcos, de Viviane e de pelo menos 6 passageiros que estavam fingindo não prestar atenção, e estavam prestando atenção em tudo. Viviane virou para o Marcos e falou baixinho, mas alto o suficiente. Ainda bem. Marcos voltou para o assento sem olhar para Ana Cláudia uma vez sequer. E Ana Cláudia caminhou pelo corredor em direção à cabine econômica com a coluna reta, o passo firme e o rosto absolutamente neutro. Por fora, por dentro, alguma coisa tinha virado. Não quebrado, virado. Como quando você aperta demais um objeto e ele para de ceder e começa a empurrar de volta. Ela passou pela cortina que separava as cabines. Do outro lado, ouviu a gargalhada de Viviane ecoar uma última vez. E foi aí que Ana Cláudia colocou a mão no bolso, sentiu o celular e tomou a decisão que ia mudar tudo. Não ia esperar o pouso, ia agir agora. O banheiro do fundo da cabine econômica era pequeno, frio e cheirava a desinfetante. Ana Cláudia trancou a porta, jogou água no rosto e olhou para o espelho. Estava de pé. Estava inteira, mas alguma coisa na expressão dela tinha mudado. E ela sabia disso porque já tinha se olhado nesse espelho antes, em outros voos, em outros dias difíceis, e nunca tinha visto aquele brilho específico nos próprios olhos. Não era choro, era decisão. Ela ficou ali por 1 minuto inteiro, sem fazer nada, só respirando, deixando o barulho do motor preencher o silêncio e a cabeça parar de correr por 1 segundo. Pensou em desistir, não do plano, do dia. Em só terminar o voo, ir para casa, dormir e deixar Renata cuidar de tudo dentro dos trâmites normais, do jeito que tinha sido combinado. Processo de divórcio, divisão de bens, acordos corporativos, limpo, distante, sem confronto. Seria mais fácil. Mas aí ela lembrou da voz de Marcos no corredor. Daquele "você sabe com quem você está falando", dito na frente de todo mundo. Lembrou de Viviane falando "ainda bem", enquanto ela caminhava para o fundo do avião. Lembrou de Cristiane pedindo que ela se retirasse. Não porque tinha errado, mas porque ele tinha dinheiro e ela não. Mais fácil para quem? Ela abriu a bolsa que estava pendurada no gancho da porta. Lá no fundo, embaixo do estojo de maquiagem e do carregador portátil, tinha um envelope pardo dobrado ao meio. Ela tirou com cuidado, abriu devagar. Eram cópias. Renata tinha ficado com os originais, mas as cópias já eram o suficiente para contar a história toda. Extrato bancário mostrando transferências regulares para uma conta que Ana Cláudia nunca tinha visto, printado e autenticado. Foto do contrato social da empresa com a assinatura dela como sócia. Uma assinatura que Marcos tinha pedido anos atrás, dizendo que era só uma formalidade. Um print de conversa de e-mail corporativo, onde o nome de Viviane aparecia não como contato pessoal, mas como consultora paga pela empresa dos dois. A amante estava na folha de pagamento, paga com o dinheiro da sociedade que Ana Cláudia nem sabia que tinha. Ela olhou para a folha por um tempo, depois dobrou tudo de volta, colocou no envelope e guardou na bolsa. Tirou o celular. Abriu a conversa com Renata e digitou devagar, escolhendo cada palavra. Ele me tirou da primeira classe na frente de todo mundo. Ela estava do lado. Não consigo esperar o pouso. Precisa ser agora, dentro do avião, antes de ele sumir no VIP. Me diz o que eu faço. Esperou. O avião estava em silêncio de cruzeiro. Lá fora era só céu escuro e a luz piscando na ponta da asa. 2 minutos depois, o celular vibrou. Renata tinha mandado um áudio.
Ana Cláudia encostou o telefone na orelha, mão em concha para abafar o som do motor. A voz de Renata era calma, como sempre. Ana, escuta, eu já entrei em contato com o pessoal da Receita. Eles vão estar no desembarque independente do que aconteça no avião. Mas se você quer agir antes, precisa de testemunha a bordo. Alguém da tripulação que viu tudo e topa assinar declaração. Você tem alguém assim? Ana Cláudia desligou o áudio. Ficou parada por 3 segundos. Depois, abriu a porta do banheiro. Voltou para o corredor da Econômica e caminhou até a galley traseira, onde Dona Fátima estava sentada numa das cadeiras dobráveis, lendo alguma coisa no celular com os óculos no nariz. Fátima olhou para cima quando ela entrou. Ana Cláudia não rodeou. Não tinha tempo para isso. Fátima, eu preciso te contar uma coisa. E depois vou precisar te pedir um favor grande. A mulher tirou os óculos, dobrou devagar e colocou no bolso do jaleco. Eu já sei o que você vai me contar, ela disse. Tô esperando desde que a gente decolou. Ana Cláudia respirou. Então você topa? Fátima se levantou da cadeira, ajeitou o jaleco e olhou para ela com aquela serenidade de quem já viu muita coisa e não se assusta mais com nada. Conta o que você precisa, eu assino o que for. Ana Cláudia contou tudo em menos de 5 minutos. Fátima não interrompeu uma vez sequer. Ficou parada com os braços cruzados, ouvindo, com aquela expressão fechada de quem está processando cada palavra antes de reagir. Quando Ana Cláudia terminou, o único som entre as duas era o ronco constante dos motores lá fora. Fátima ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois falou, há quanto tempo você está segurando isso sozinha? 8 meses. A mulher balançou a cabeça devagar, não de incredulidade, de reconhecimento. Como quem já viu esse tipo de história antes e sabe exatamente o peso que ela tem. Tá bom, Fátima disse. O que você precisa de mim? Testemunha. Você viu o que aconteceu no corredor, viu ele me mandar tirar da primeira classe, viu como ele tratou. Vi tudo. E tem mais uma coisa. Ana Cláudia respirou. Eu preciso acessar o sistema de bordo, o registro do check-in, forma de pagamento, dados do passageiro do assento 2B. Fátima ergueu uma sobrancelha. Você sabe que eu não posso simplesmente... Eu sei, mas você tem acesso de supervisão porque a Cristiane te deixou cobrindo a primeira classe. E o que eu estou pedindo é só consultar um registro que já existe no sistema. Nada que você esteja criando ou alterando. Fátima ficou olhando para ela por um momento. E se der errado? Se der errado, eu assumo tudo. Você não sabia o que eu ia fazer com a informação. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Abre o sistema, Fátima disse. Eu digito. As duas foram para o painel da galley dianteira, do lado da divisória que separava a Econômica da primeira classe. Fátima abriu o terminal de bordo com o crachá dela, navegou pelas abas com dedos experientes e puxou o manifesto de passageiros da primeira classe. Assento 2B. Viviane Moura Santos, forma de pagamento cartão corporativo. Ana Cláudia olhou para o número do cartão mascarado na tela e sentiu o coração acelerar. Você tem como ver o CNPJ vinculado a esse cartão? Fátima clicou em mais uma aba. Esperou a tela carregar. O CNPJ apareceu. Ana Cláudia conhecia aquele número de cor. Estava impresso no contrato que ela tinha assinado anos atrás, achando que era só uma formalidade. Era o CNPJ da empresa que era dela também. Viviane tinha voado na primeira classe, com champanhe e tudo mais, paga pela empresa que Ana Cláudia ajudava a sustentar sem saber. Ela tirou o celular do bolso e fotografou a tela. Depois, fotografou de novo, de um ângulo diferente, só para garantir. Chega? Fátima perguntou. Quase. Ana Cláudia abriu o envelope da bolsa, tirou as cópias dos documentos e colocou do lado do terminal. Você pode confirmar como testemunha que esses dados batem com o que está no sistema? Fátima olhou o extrato, olhou a tela, olhou de volta para o extrato. Batem. Você topa assinar uma declaração confirmando isso? Eu já disse que sim.
Ana Cláudia mandou as fotos para o WhatsApp de Renata com uma mensagem curta. Cartão corporativo, CNPJ da empresa, voo de hoje, foto do sistema de bordo, testemunha confirmada a bordo. Isso muda alguma coisa? A resposta veio em menos de 1 minuto. Dessa vez, não foi áudio. Foi um texto em letras maiúsculas. Muda tudo. Isso é uso indevido de pessoa jurídica. Soma com o resto e ele não tem saída. Fica pronta. Ana Cláudia mostrou a mensagem para Fátima sem dizer nada. A mulher leu, devolveu o celular e falou só uma coisa. Vai fundo. Foi nesse momento que as duas ouviram a cortina se mover. Marcos estava no corredor. Não tinha chegado até a galley. Estava parado a uns 4 metros de distância, próximo à última fileira da primeira classe, com o celular na mão. Mas estava olhando na direção delas. Ana Cláudia não se mexeu. Fechou o envelope com calma, colocou de volta na bolsa e virou para o terminal como se estivesse consultando alguma coisa corriqueira. Fátima ficou no lugar, relaxada, com aquela naturalidade de quem está simplesmente fazendo o trabalho. Marcos ficou parado por uns 5 segundos. Depois, deu 2 passos em direção à galley. Algum problema? Ele perguntou. A voz era casual demais, forçada. Nenhum, Fátima respondeu antes de Ana Cláudia abrir a boca. Só conferindo escala de serviço para o pouso. Faltam 40 minutos. Ele olhou para as duas alternadamente. Olhou para o terminal. Olhou para a bolsa de Ana Cláudia. Por que você está aqui na frente? Ele perguntou, olhando para Ana Cláudia. Não era para você estar lá atrás. Eu vim buscar material de serviço, ela respondeu. Já estou voltando. Ele não saiu do lugar. Tô achando que vocês duas estão conversando sobre coisa que não devia. São 40 minutos pro pouso, senhor. Fátima disse com aquele tom de aeromoça veterana que não é grosseria, mas também não é convite para continuar a conversa. O senhor precisa estar com o cinto afivelado no assento. Posso te acompanhar? Foi uma frase simples, mas carregava dentro dela uma fronteira muito clara. Marcos entendeu. Não gostou, mas entendeu. Ficou mais uns 3 segundos parado, olhando para Ana Cláudia com aquela expressão de cálculo, tentando descobrir o que ela sabia, o que ela tinha, até onde ia. Ela devolveu o olhar sem piscar. Ele voltou para o assento sem dizer mais nada. Fátima esperou a cortina fechar, esperou mais 5 segundos e então falou baixinho. Ele desconfia. Eu sei, Ana Cláudia respondeu. Isso muda o plano? Ana Cláudia guardou o celular no bolso, pendurou a bolsa no ombro e olhou para a janela do corredor. Lá fora, o céu estava começando a clarear no horizonte. O avião estava descendo, entrando na aproximação. 40 minutos. Era pouco. Era quase pouco demais. Mas era o que ela tinha. Não muda nada, ela disse. Só adianta. 35 minutos para o pouso. Ana Cláudia foi direto para o banheiro da primeira classe. Não o do fundo, o da frente, o que ficava do lado da galley dianteira. Trancou a porta. Abriu o vídeo de chamada com Renata e falou em voz baixa e rápida. Ele desconfiou. Tá monitorando a gente. Se eu esperar o desembarque, ele some no corredor VIP e a gente perde o momento. Renata estava no escritório. Ao fundo, dava para ouvir o som de papéis. Quanto tempo você tem? 30 e poucos minutos até o pouso. Mais uns 20, 25 até a porta abrir. Então você tem 50 minutos no total. A advogada falou sem hesitar. Isso é suficiente, mas precisa mudar uma coisa no plano. Fala. O confronto não pode ser no aeroporto. Não vai dar tempo de bloquear o corredor VIP antes dele sumir. Precisa ser dentro do avião antes da porta abrir, no momento em que os passageiros ainda estão sentados. Ana Cláudia ficou quieta, processando. Dentro do avião eu não tenho a jornalista. Não precisa da jornalista para isso. Você tem documentos, tem o registro do sistema de bordo, tem testemunha. Você confronta ele agora com o que tem. Eu fico na linha. Qualquer coisa ele falar, você deixa gravando.
E o pessoal da Receita? Continua no aeroporto do mesmo jeito. Quando a porta abrir, eles entram. Mas a conversa acontece antes disso, dentro do avião, com testemunha presente. Uma pausa curta. Ana, isso é melhor do que o plano original. Ele não tem para onde correr. Literalmente. Ela olhou para o teto do banheiro minúsculo por um segundo. Tá bom, fica na linha. Saiu do banheiro. Fátima estava na galley, posicionada de forma que conseguia ver o corredor todo sem parecer que estava vigiando. Quando Ana Cláudia apareceu, ela ergueu 2 dedos. Sinal de que Marcos tinha chamado 2 vezes enquanto ela estava no banheiro. O que ele queria? Primeiro pediu água, segundo perguntou quanto tempo para o pouso. Fátima falou no canto da boca sem mover quase nada. Tá nervoso, diferente do começo do voo. Ele sabe que alguma coisa está acontecendo, só não sabe o quê. E quando ele descobrir, é o que eu preciso organizar agora. Ana Cláudia olhou para o relógio no painel. Você consegue me dar 5 minutos em que ele não me vê? Preciso preparar uma coisa. Fátima não perguntou o quê. Vou oferecer o serviço de bebida pré-pouso. Fico na frente dele. Você tem seus 5 minutos. Ana Cláudia foi para o fundo da econômica, sentou na cadeira dobrável do comissário e abriu tudo no celular. Organizou as fotos do terminal de bordo em ordem cronológica. Abriu o envelope e separou 2 documentos específicos: o extrato com as transferências e a folha do contrato social, com a assinatura dela destacada com uma caneta vermelha que Renata tinha pedido que ela levasse. Colocou os 2 documentos dentro de uma pasta fina que tinha trazido na bolsa exatamente para esse momento. Ligou para o celular de Renata, deixou a chamada aberta e colocou no bolso do jaleco com o microfone virado para fora. Estava gravando. Respirou fundo uma vez. Voltou para o corredor. Fátima estava na frente da poltrona 2A, oferecendo suco de laranja com aquele sorriso profissional de quem tem tempo suficiente no mundo. Marcos estava com o cinto afivelado, olhando para o celular, claramente sem interesse no suco. Viviane tinha os fones no ouvido. Ana Cláudia passou pela cortina. Caminhou pelo corredor devagar, firme, sem olhar para os lados. Parou na poltrona 2A. Fátima recuou um passo, mantendo posição. Testemunha presente. Marcos ergueu os olhos. E dessa vez foi diferente. Dessa vez, Ana Cláudia não estava com a bandeja na mão, não estava com o sorriso de serviço no rosto, não estava esperando pedido nenhum. Estava de pé na frente dele com uma pasta na mão e um celular no bolso gravando tudo. Ele entendeu em menos de 2 segundos que aquilo não era atendimento de bordo. "O que você está fazendo aqui?" A voz saiu baixa, tensa. Viviane tirou um fone do ouvido. "Eu vim te mostrar uma coisa antes do pouso", Ana Cláudia disse. "Calma, direta, porque depois que essa porta abrir, você não vai ter mais nenhum controle sobre o que acontece." Ela abriu a pasta e colocou os 2 documentos no apoio de braço da poltrona dele. Marcos olhou para baixo. Ela viu o momento exato em que ele reconheceu o que estava olhando. A cor saiu do rosto dele rápido, como água que escoa. "Onde você... Tem os originais também?" Ela interrompeu. "Minha advogada está na linha agora." Viviane olhou para o Marcos, depois para Ana Cláudia, depois de volta para Marcos. "Marcos?" ela falou. "Quem é essa mulher?" E Ana Cláudia respondeu antes dele. "Sou a esposa." Uma pausa de 2 segundos. "E sócia da empresa que pagou a sua passagem." O avião começou a descida final. As luzes de aviso do cinto acenderam no teto. Faltavam 28 minutos para a porta abrir. Marcos se recuperou rápido. Rápido demais, o que dizia muito sobre ele. Pegou os documentos do apoio de braço, bateu as folhas na palma da mão para alinhar, como se estivesse numa reunião de diretoria, e devolveu para Ana Cláudia com uma calma que era quase impressionante. "Você está constrangendo uma funcionária da companhia aérea", ele disse sem elevar a voz. "Isso tem nome, tem processo. Eu sou a funcionária." "Exatamente, e eu sou um passageiro pagante que já registrou uma ocorrência formal contra você hoje."
Ele se recostou na poltrona, com aquela postura de executivo que nunca precisou se justificar para ninguém. Isso que você está fazendo aqui é assédio. Eu posso processar você, processar a companhia e ainda garantir que você nunca mais trabalhe nesse setor. Viviane estava quieta com o fone pendurado no pescoço, olhando para o Marcos com uma expressão que tentava ser de apoio, mas estava claramente escorregando para o lado do desconforto. O homem de terno na poltrona 3B tinha parado de fingir que estava dormindo. A mulher do 4A tinha guardado o livro. Marcos percebeu a audiência e usou. Todo mundo aqui foi testemunha, ele disse um pouco mais alto agora, para o corredor em geral. Essa funcionária interrompeu meu voo, me abordou de forma agressiva e está me apresentando documentos particulares sem nenhuma autorização. Ele olhou para Fátima. E você está assistindo isso? Cadê a supervisora? Fátima não se mexeu. Você quer que eu chame a Cristiane? Ela perguntou tranquila. Eu quero que alguém aqui faça o trabalho direito. Ele estava no controle. Ou pelo menos achava que estava. A voz firme, o argumento pronto, a ameaça embalada em linguagem corporativa. Tinha feito isso a vida toda, usado o peso do próprio nome para achatar qualquer coisa que aparecesse na frente. Olhou para Ana Cláudia com aquele olhar que ela conhecia há 11 anos, o olhar que dizia, você não vai ganhar isso. Guarda esses papéis, ele disse baixo, só para ela. Vai embora. A gente resolve isso como adulto, fora daqui, com advogados, sem escândalo. Ana Cláudia ficou olhando para ele por um momento. Depois, abriu a pasta de novo. Sem escândalo, ela repetiu. Tudo bem, então vamos resolver agora aqui com os documentos. Colocou o extrato bancário na frente dele pela segunda vez. Dessa vez, não no apoio de braço, na mão dele. Ele foi obrigado a segurar. Esse é o extrato da conta corrente da nossa empresa, ela disse. Você reconhece? Ele não respondeu. As transferências marcadas em vermelho somam R$240 mil em 8 meses. Ela virou para a segunda folha sem tirar os olhos dele. Todas indo para a mesma conta, pessoa física, uma pausa, que pertence a ela. O silêncio que veio depois tinha textura. Era o tipo de silêncio que as pessoas ao redor sentiam na pele sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era grande. Marcos olhou para o extrato. A mandíbula travou. Isso não prova nada, ele disse. A voz tinha perdido 1 milímetro da firmeza anterior. Só 1 milímetro, mas Ana Cláudia ouviu. Transferência corporativa para prestadora de serviço é absolutamente normal. Qualquer contador explica. Prestadora de serviço. Ana Cláudia repetiu devagar. Ela consta na folha de pagamento como consultora de comunicação. Virou a cabeça para Viviane. Qual foi o último projeto que você entregou para a empresa, Viviane? Viviane abriu a boca. Fechou. Foi a primeira vez que ela ficou sem resposta desde o início do voo. Não precisa responder, Ana Cláudia continuou. Porque a resposta está aqui também. Colocou a terceira folha. Print de e-mail corporativo. Nome de Viviane no campo de destinatário. Assunto. Transferência mensal. Sem nenhuma entrega ou relatório anexado. Nunca. Em 8 meses. R$240 mil. 0 entrega documentada. O homem de terno da 3B soltou o ar pelo nariz. Marcos jogou as folhas no colo como se queimassem. Isso é... Fátima. Ana Cláudia não deixou ele completar. Você pode confirmar o que você viu no sistema de bordo hoje? Fátima deu um passo à frente. O assento 2B, Viviane Moura Santos, foi pago com cartão corporativo. Ela falou com aquela dicção limpa de quem está acostumada a dar instruções de segurança. O CNPJ vinculado ao cartão é o mesmo que consta nesses documentos. Eu acessei o sistema de bordo e confirmo os dados. Uma pausa. Isso está gravado no sistema da companhia e eu assino declaração confirmando. Marcos se levantou do assento. Foi um movimento brusco, instintivo, o tipo que as pessoas fazem quando precisam de espaço para pensar e não têm. Bateu a cabeça no compartimento de bagagem acima.
Um passageiro da fileira de trás deu um pulo. Senta, a mulher do 4A disse. Não para ninguém específico, mas todo mundo entendeu que era para ele. Viviane estava com as mãos no colo, olhando para o chão, e pela primeira vez em todo o voo parecia menor do que o assento onde estava sentada. Marcos ficou de pé no corredor, respirando, processando, tentando encontrar a saída que não existia. Você não tem autorização para usar esses documentos, ele disse por fim. A voz tinha saído rachada no meio. São documentos particulares da empresa. Da nossa empresa, Ana Cláudia corrigiu. Eu sou sócia, 50%. Ela fechou a pasta com calma. Minha advogada está na linha há 20 minutos. O corredor da primeira classe tinha 8 poltronas ocupadas. Nenhuma delas estava fingindo dormir mais. A mulher do 4A foi a primeira a se mover. Colocou o livro na bolsa, endireitou na cadeira e olhou para Marcos com aquela expressão tranquila de quem já formou opinião e não tem mais o que discutir. Não disse nada. Não precisou. O homem de terno da 3B tinha o cotovelo no apoio de braço e o queixo na mão, olhando para o corredor com atenção total. Em algum momento, ele tinha parado de ser espectador e virado testemunha. E ele sabia disso. Na poltrona 1A, um senhor de cabelo branco que não tinha dito uma palavra em todo o voo, tirou os óculos de leitura, dobrou devagar e colocou no bolso do paletó. O gesto era simples, mas tinha peso. Atrás da cortina na econômica, 2 passageiros tinham aberto a divisória só um palmo e estavam espiando sem nem tentar disfarçar. Murmúrio começou baixo, como sempre começa. Uma frase aqui, meia palavra ali, o som de alguém contando para o de lado o que estava acontecendo, como se o de lado não tivesse ouvido tudo igual. Marcos percebeu. E foi exatamente aí que ele cometeu o erro que não tinha volta. Em vez de ficar quieto, em vez de sentar, em vez de esperar o pouso e tentar resolver no sigilo que ele tanto queria, ele virou para o corredor e falou em voz alta. Para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Isso aqui é uma armação. Essa mulher está tentando me extorquir dentro de um avião. O murmúrio parou. Silêncio total por 2 segundos. Então, a mulher do 4A falou, com uma voz completamente calma. Eu ouvi tudo desde o começo. Ela não pediu dinheiro nenhum. Marcos olhou para ela. A senhora não sabe do que está falando. Sei do que eu ouvi. Ela não desviou o olhar. E ouvi bastante. O homem de terno da 3B se mexeu na cadeira. Eu também. Não era uma multidão. Eram 2 pessoas. Mas dentro de um avião, com todo mundo preso no mesmo tubo de metal a 10.000 metros de altura, 2 vozes soam como 50. Marcos ficou parado no corredor, processando o que estava acontecendo. O momento em que você percebe que o ambiente que achava que controlava virou contra você completamente e que não tem script para isso. Viviane pegou a bolsa do compartimento acima sem falar nada. Ficou com ela no colo, olhando para o chão. Não era solidariedade com Marcos, era autopreservação. Na galley dianteira, Cristiane, a supervisora, tinha chegado em algum momento sem que ninguém percebesse exatamente quando. Estava parada na entrada, braços cruzados, ouvindo. Quando Marcos a viu, abriu a boca para falar alguma coisa. Ela levantou uma mão. Eu ouvi, ela disse. Só isso. E do bolso do jaleco de Ana Cláudia, a voz de Renata saiu pequena, mas clara o suficiente para o corredor ouvir. Ana, o pessoal da Receita está confirmando presença no desembarque. Pode terminar. Marcos ouviu a voz de Renata saindo do bolso de Ana Cláudia. Ficou imóvel por 3 segundos, que pareceram muito mais do que isso. Depois deu um passo em direção a ela. Não agressivo, mas desesperado, que é pior. Desliga esse telefone. A voz tinha saído baixa, rouca, completamente diferente do tom de executivo do início do voo. Ana, desliga e a gente conversa. A gente está conversando, ela respondeu. Não assim. Ele passou a mão no cabelo, olhou para o teto.
Você não precisa fazer isso aqui, na frente de todo mundo. Eu... Parou. Começou de novo. A gente pode resolver isso entre nós. Você teve 8 meses para resolver entre nós. A frase caiu no corredor e ficou lá. O senhor da Plum A olhou para o chão. A mulher do 4A fechou os olhos por um segundo. Marcos abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Quanto você quer? Ana Cláudia piscou. Não de surpresa. Ela conhecia esse homem. Sabia que em algum momento ia chegar nisso. Mas ouvir a pergunta em voz alta, na frente de 8 pessoas, com o telefone gravando, teve um peso que ela não tinha calculado direito. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero o que é meu. Eu te dou o dobro do que... Marcos! A voz dela cortou a dele no meio com uma firmeza que não precisava de volume. Para. Ele parou. Viviane se levantou do assento devagar. Colocou a alça da bolsa no ombro e falou baixinho para Marcos, sem olhar para Ana Cláudia. Eu vou sair na frente. Ele nem respondeu. Ela caminhou pelo corredor em direção à porta, passou por Ana Cláudia sem olhar, passou por Fátima sem olhar, passou pela Cristiane sem olhar. Somou antes mesmo do avião parar completamente. Marcos ficou sozinho no corredor. E foi aí, naquele momento específico, sem a amante do lado, sem a plateia do lado dele, sem nenhum argumento que funcionasse, que alguma coisa desabou por dentro dele. Não foi dramático, não foi um choro, não foi um grito. Foi só um homem que ficou menor de repente, como quando você tira o ar de alguma coisa e ela murcha. Ele se sentou de volta na poltrona 2A, colocou os cotovelos nos joelhos, ficou olhando para o chão. O avião bateu na pista com aquele solavanco de pouso. As rodas chiaram, a cabine desacelerou. Quando a aeronave parou completamente e as luzes de cinto se apagaram, a porta ainda não tinha aberto. Mas do lado de fora já dava para ver 2 figuras com coletes escuros paradas no corredor de desembarque. Cristiane foi até a porta, abriu o mecanismo, desceu a passarela. Entrou um homem com crachá da Receita Federal. Depois uma mulher. Os 2 vieram direto para a primeira classe sem pressa, com aquela calma burocrática que é mais aterrorizante do que qualquer urgência. O homem parou na frente da poltrona 2A. Marcos Antônio Drummond? Ele ergueu os olhos. Sim, o senhor vai precisar nos acompanhar. Temos uma notificação formal referente a irregularidades societárias e uso indevido de pessoa jurídica. O homem não elevou a voz. Não precisou. O senhor tem um advogado? Marcos olhou para Ana Cláudia. Ela não desviou o olhar. Não sorriu, não disse nada, só respirou. Fundo, devagar, pelo nariz, o tipo de respiração de quem finalmente pôde soltar o ar depois de muito tempo segurando. Marcos se levantou, ajeitou o terno por instinto e seguiu os 2 agentes pelo corredor sem dizer mais uma palavra. O senhor da Plum A assistiu ele passar e fez uma coisa simples. Desviou o olhar, não de constrangimento, de desinteresse, como se Marcos já tivesse deixado de importar. A mulher do 4A olhou para Ana Cláudia. Não falou nada, só assentiu uma vez, devagar. Ana Cláudia assentiu de volta. Fátima chegou por trás, colocou a mão no ombro dela por um segundo, leve, breve, e depois foi cuidar do desembarque dos outros passageiros como se fosse um voo qualquer. Ana Cláudia ficou parada no corredor vazio da primeira classe. A pasta ainda na mão. O celular ainda no bolso, com a linha de Renata aberta. Renata, tô aqui. Acabou? Uma pausa curta do outro lado. Não, Renata disse. Agora começa. O aeroporto tinha aquele barulho de sempre. Rodas de mala no piso, voz no alto-falante anunciando embarque, crianças correndo entre as pernas dos adultos. O mundo tinha continuado girando, enquanto tudo aquilo acontecia dentro de um avião. Ana Cláudia saiu pela manga de embarque com a bolsa no ombro e a pasta na mão, sem pressa, sem olhar para trás. Renata estava do lado de fora do corredor de desembarque, de terno preto, cabelo preso,
com aquela postura de quem nunca chega em lugar nenhum sem saber exatamente o que vai fazer. Quando viu Ana Cláudia, não sorriu. Só caminhou na direção dela e as duas se encontraram no meio do corredor. "Você tá bem?" Renata perguntou. "Tô de pé. Isso conta." A jornalista estava um pouco atrás, com um gravador na mão, esperando. Ana Cláudia olhou para ela, balançou a cabeça. "Não agora." A mulher entendeu e recuou sem questionar. Fátima apareceu logo depois, já sem o jaleco, bolsa no ombro, de folga. Caminhou até Ana Cláudia e ficou do lado dela por um momento sem dizer nada. Às vezes, a presença de uma pessoa é a coisa mais importante que ela pode oferecer, e Fátima sabia disso. "Vai me ligar quando chegar em casa?" Fátima perguntou. "Vou." A mulher mais velha deu um abraço curto, firme, do tipo que não precisa de palavras, e foi embora. Ana Cláudia ficou parada no corredor por mais um momento. Lá no fundo, perto do balcão da companhia aérea, dava para ver Marcos sendo conduzido pelos dois agentes. Ele tinha o celular na orelha, provavelmente ligando para o advogado, com aquela postura de quem ainda não entendeu completamente o tamanho do que estava acontecendo. Ela olhou por uns 3 segundos, depois virou as costas e foi embora. 3 semanas depois, o processo estava andando. A empresa foi bloqueada cautelarmente enquanto a perícia contábil fazia o trabalho. As contas de Marcos foram parcialmente congeladas. O advogado dele tentou um acordo extrajudicial nas primeiras 48 horas. Renata recusou sem nem levar para Ana Cláudia, porque já sabia o que a resposta seria. Viviane sumiu da história silenciosamente. Não houve drama, não houve declaração pública. Simplesmente desapareceu, como desaparecem as pessoas que nunca tiveram intenção de ficar. Sobre Marcos, a empresa que ele tinha construído em 15 anos estava com a reputação destruída no mercado antes mesmo do processo terminar. Alguns parceiros romperam o contrato assim que a notícia vazou, e ela vazou, porque essas coisas sempre vazam. Ele estava morando num flat alugado no centro da cidade, sem aliança no dedo, sem a amante, sem o endereço de casa que era de Ana Cláudia também. Ana Cláudia ficou com a casa e com 50% da empresa, que assim que o bloqueio cautelar fosse levantado, ela ia vender. Já tinha comprador. Renata tinha cuidado disso também, mas a mudança maior não tinha sido nada disso. Tinha sido uma manhã de terça-feira, 2 semanas depois do voo, quando Ana Cláudia chegou no escritório da companhia aérea e encontrou um envelope na sua caixa. Dentro, uma carta da Diretoria de Recursos Humanos oferecendo uma promoção. Coordenadora de treinamento de novos comissários, cargo em terra, horário fixo, salário maior. Ela ficou olhando para o envelope por um bom tempo, depois guardou na bolsa e foi trabalhar. No voo daquele dia, ela estava escalada para a econômica. Rotina comum, rota curta, avião cheio. 40 minutos depois do embarque, um homem na fileira do meio chamou com o dedo. Não pelo botão, com o dedo, como se estivesse chamando um táxi. E quando ela se aproximou, ele apontou para o copo d'água na bandeja e falou com aquele tom de quem nunca aprendeu que educação é obrigatória. "Tá quente. Traz outro com mais gelo." 2 anos atrás ela teria pedido desculpa, recolhido o copo e ido buscar outro sem dizer nada. 6 meses atrás teria feito a mesma coisa com um nó na garganta. Hoje ela olhou para o homem, depois para o copo, depois de volta para o homem e falou com uma calma absoluta. "Claro, e da próxima vez, o botão de chamada tá bem aqui." Ela apontou. "Para isso que ele serve." O homem abriu a boca, fechou. Ela pegou o copo e foi buscar o gelo. Quando voltou, o homem agradeceu. Em voz baixa, sem fazer contato visual, mas agradeceu. E Ana Cláudia colocou o copo na bandeja com o mesmo sorriso profissional de sempre. Só que dessa vez o sorriso era real, porque vinha de um lugar diferente. Não de obrigação, de escolha. Naquela noite, em casa, ela abriu o envelope da promoção de novo. Leu a carta inteira. Colocou na mesa da cozinha.
Ficou olhando pela janela por um tempo, sem pensar em nada específico, só existindo no silêncio do próprio apartamento, que era dela, só dela, sem mais nenhuma presença que ela não tivesse escolhido ter ali. Depois pegou uma caneta, assinou a carta de aceite e colocou de volta no envelope. Ia entregar na manhã seguinte. Não porque precisava, não porque alguém tinha pedido, mas porque ela queria e tinha aprendido da forma mais dura possível que saber o que você quer e agir em cima disso são as duas coisas mais importantes que existem. O resto é consequência. Tem algo que fica no ar depois de uma história como essa. Não é raiva, não é alívio, é aquela sensação quieta de quem reconhece em Ana Cláudia alguma coisa que já sentiu dentro de si mesma. Aquela mulher que serviu champanhe para o próprio marido e a amante sem deixar cair uma gota, que aguentou, planejou, guardou tudo com cuidado e não perdeu a dignidade em nenhum momento. Mas eu fico pensando, quantas mulheres assistem a isso e sentem que a história fala de algo que elas nunca conseguiram nominar? Não necessariamente uma traição. Às vezes, é só aquela sensação de ser invisível dentro da própria casa, de cuidar de todo mundo e não ser cuidada por ninguém, de chegar o fim do dia com o coração pesado, ir para a cama em silêncio e não ter nenhuma voz no mundo que diga: eu sei o que você está sentindo, você não está sozinha. Muitas de vocês me dizem isso nos comentários, que os vídeos desse canal são companhia, que vocês assistem de noite quando a casa está quieta e se sentem menos sozinhas. Isso me tocou muito. E foi pensando nessas mulheres, em vocês, que eu criei algo especial. Se chama Companhia Guiada do Coração. São 7 áudios noturnos, um para cada noite da semana, feitos com a minha voz, para você ouvir antes de dormir, com o fone no ouvido, a luz apagada, o coração precisando de um pouco de descanso. Não é terapia, não é aula, não é palestra, é companhia, é presença, é alguém do seu lado naquele momento do dia em que o silêncio pesa mais. Cada áudio fala sobre uma dor que muitas mulheres carregam em silêncio. A solidão que ninguém vê, a humilhação que ficou guardada, o cansaço de carregar tudo sozinha, a fé que ainda sustenta mesmo quando tudo parece pesado demais. E junto com os áudios noturnos, tem um e-book de reflexões emocionais para acompanhar você, orações da manhã para começar o dia com leveza e pequenas mensagens para acalmar o coração ao longo da semana. Tudo isso por apenas R$19,90. Se isso fizer sentido para você, o link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Você acessa com facilidade em qualquer celular. E se você comprar, saiba que além de cuidar de si mesma, você também ajuda esse canal a continuar trazendo histórias como essa. Antes de ir, se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o seu like. Ele ajuda muito mais do que parece. E se você ainda não é inscrita, considera se inscrever para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro saber de onde vocês vêm. Cada nome é um lembrete de que tem uma mulher real do outro lado dessa tela e que ela merece ser vista.